Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Este é o quarto vídeo dos nossos devocionais aqui em Gênesis e eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção. Caso você tenha chegado hoje aqui através deste vídeo, alguém compartilhou com você ou o YouTube recomendou para você, temos já 3 vídeos gravados, tá bom? Do Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, parte A. Esta aqui é a parte B de Gênesis capítulo 3 e teremos mais um vídeo ainda sobre Gênesis capítulo 3. Então serão 3 vídeos sobre Gênesis capítulo 3. Esta aqui é a segunda parte. Na continuação aqui de Gênesis capítulo 3, a gente vai perceber que algumas consequências vieram para a vida do ser humano. E eu já vou te mostrar aqui essas consequências, mas eu gostaria que você entendesse o seguinte também. A teologia, ela divide as eras em dispensações. E a gente, quando estuda, sobre essas dispensações, a gente aprende que o homem, até a sua queda, ele vivia na dispensação da inocência. O que era a dispensação da inocência? O homem não tinha esse desejo de maldade que as pessoas têm hoje. Eu falo as pessoas no geral. Ele não tinha a maldade. O homem, ele vivia de maneira inocente. Ele conhecia o bem em sua totalidade. Por mais que a árvore fosse do fruto do conhecimento do bem e do mal, poxa, o homem tinha acesso a Deus, pessoal. Ele conversava com Deus, ele conhecia as coisas boas, ele conhecia a essência de Deus, ele conhecia o bem. Porém, depois do pecado, o que o homem vai passar a conhecer é o mal, Porque você pode ter se perguntado já um dia na sua vida, como eu já me perguntei, como muitas pessoas que conhecem a palavra e até quem não conhece se perguntou já, ou se perguntaram, poxa, de onde vem tanta maldade? De onde vem tanta doença? A resposta está na palavra de Deus. Após a queda do homem, a gente vai ver aqui na continuação dos devocionais, o ser humano passou a ter vontade, por exemplo, de matar uma outra pessoa. O ser humano passou a sentir ódio, o ser humano passou a ter rancor, o ser humano passou a sentir inveja. Tudo que existe de sentimento ruim passou para a vida do ser humano ou passou a existir na vida do homem, eu falo homem no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher, após a queda. E eu quero te mostrar aqui algumas consequências que chegaram sobre esses personagens aqui da queda da mulher, da queda do homem. Por exemplo, a serpente, ela vai sofrer algumas consequências, a mulher vai ter consequência também, o homem vai ter consequência, a terra vai ter consequência e também o diabo, Satanás, vai ter consequência também. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui em Gênesis capítulo 3, viu? Se você puder abrir aí a palavra, abra também. Eu quero te motivar, após este vídeo, ler também Gênesis capítulo 3 de maneira completa, para que você entenda de uma maneira mais clara ainda. É muito importante isso, pessoal. A gente vai falar aqui de alguns capítulos, alguns versículos, e todo o capítulo que nós dermos aqui, eu gostaria que você, no seu devocional, se puder, leia. Separe um tempinho, leia os capítulos, para que Deus continue falando ao seu coração, para que você receba a revelação que Deus quer te dar na palavra também, e para que isso aqui seja apenas um complemento. Eu sei que está te abençoando, eu sei que vai te abençoar, eu sei que Deus pode pegar uma revelação que você recebe aqui na palavra e ampliar essa revelação, mas é muito importante que você tenha esse tempo individual também. Está compreendendo? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Estou falando aqui das consequências dos personagens aqui da queda do homem. Está escrito assim, pessoal. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Li aqui agora consequência ou as consequências da serpente. Eu vou pular o versículo 15, vamos ler do 16 até o versículo 19, depois vamos voltar para o 15 de maneira proposital, tá bom? Está escrito assim, versículo 16. E a mulher disse... Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essas foram as consequências para a mulher. Versículo 17. E para o homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás
das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Então essas foram as consequências para os personagens, né, para a terra, para o homem, para a serpente, para a mulher, para os personagens aqui da queda do homem. Só que falta a consequência para Satanás, para o diabo. E você, eu não sei se você já pensou nisso, eu gostaria que você respondesse aqui no comentário. Vou fazer diferente, vou fazer assim, olha, responda no comentário quem você pensava que seria a resposta, combinado? Eu vou fazer a pergunta, depois do vídeo você responde aqui no comentário quem você pensava que seria a resposta. Então vou fazer a pergunta para você aqui. Quem foi o primeiro missionário da palavra de Deus? Deixa eu, enquanto você pensa, clarear um pouquinho aqui o seu entendimento. Missionário, trazendo para o nosso lado cristão, é aquele que anuncia as boas novas, é aquele que anuncia o evangelho, é aquele que anuncia uma promessa de redenção. Está entendendo? Então, quem foi o primeiro missionário? Você pode colocar aí nos comentários. Algumas pessoas vão colocar aí, poxa, foi João Batista. Ah, não, foi Noé no Antigo Testamento. Ah, foi Moisés. Ah, foi o próprio Jesus. Quem foi o primeiro missionário que anunciou as boas novas, que anunciou uma promessa de redenção? Eu vou responder para você. Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Por quê? Em Gênesis 3,15 está escrito assim, pessoal. 3, versículo 15. Isso, Gênesis 3, versículo 15. Está escrito assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando para o diabo, né? Para Satanás. E entre a tua descendência, ou a sua semente, né? E a sua descendência, a sua semente. Esta quem? A semente da mulher. Te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pessoal, aqui em Gênesis 3,15, a teologia, ela conhece como o proto-evangelho. O que quer dizer isso? Quer dizer o primeiro evangelho. Por isso que eu disse para você que Deus foi o primeiro missionário da palavra, porque aqui é a primeira referência, presta atenção nisso, primeira referência à promessa de redenção, a Jesus Cristo como Redentor. É a primeira referência aqui na palavra. E o que quer dizer esta referência? Gente, quando o mal ele entrou na Terra e por conseguinte conseguiu que o ser humano pecasse, falhasse, a maldade vai entrar na Terra, o pecado vai estar na Terra e vai dominar o homem. O homem vai passar a ser escravo do pecado. O homem ele vai passar a estar preso pelo pecado e também vai ser alguém que não vai conseguir vencer a morte, isso naturalmente falando. O homem ele vai passar a morrer e vai passar a estar preso pelo pecado. Quando Jesus Cristo ele veio à Terra, ele vai vencer a semente do diabo, que era o pecado, que é o pecado, e ele vai vencer também a morte, porque ele vai ressuscitar. É como se ele estivesse pisando na cabeça do diabo. Está compreendendo isso? Ele venceu a morte, pessoal. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Os homens, eles morriam e ficavam mortos lá. É lógico, há algumas exceções de pessoas que foram ressuscitadas através do poder de Deus, mas Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu o pecado, ele venceu a semente do diabo, a semente de Satanás, e ele venceu a morte também. E onde que Satanás conseguiu feri-lo? No calcanhar, na cruz do Calvário, pessoal. Então veja só, Jesus, ele pisou na cabeça do diabo, vencendo a morte, vencendo o pecado, triunfando sobre isso, e ele foi ferido no calcanhar na cruz do Calvário para poder te dar vida. Resumindo, o diabo, ele pode até tentar algumas coisas, ele pode até ter conseguido êxito em muitas coisas, mas Deus sempre mostrou que sempre esteve no controle. Deus mostrou que sempre esteve no controle de tudo. E apesar do inimigo ele ser astuto, ele conseguir até alcançar alguns objetivos, Deus sempre vencerá qualquer batalha, qualquer guerra. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode ter enfrentado também uma ação e pode estar enfrentando uma ação do inimigo que tem provocado muitas coisas ruins na sua vida. Mas Deus, o primeiro missionário que já existiu ou que existiu na Terra, Deus, o missionário que anunciou e foi o primeiro a anunciar a primeira promessa de redenção, ele não perdeu o controle das coisas e acredite, se você permitir, ele pode fazer com que essa história, que você ou até mesmo o inimigo tivesse colocado um ponto final, tenha colocado um ponto final, Deus pode colocar uma vírgula nisso aí e continuar a história segundo a vontade dele para a sua salvação e para o seu bem. Que Deus abençoe a sua vida, não deixa de orar em cima disso, de agradecer a
Deus, Senhor, muito obrigado, porque mesmo em meio ao erro, mesmo em meio ao pecado, o Senhor nunca perdeu o controle das coisas e o Senhor mandou Jesus Cristo para me salvar. Ore, seja grato a Deus por isso neste dia e não deixe de ler aqui Gênesis capítulo 3. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que vai ser a terceira parte de Gênesis capítulo 3. Tchau, gente!